bom dia, bem-vindos à nossa live diária, ao nosso devocional, nossos momentos especiais, em que nós dedicamos uns minutos a Deus para abençoar nosso dia, nossa família, nossos sonhos, nossos projetos. E bem-vindos, né? Você que está assistindo essa gravação, espero que abençoe muito sua vida. Lembrando que nós estamos seguindo este livro aqui, de Joyce Meyer, Não Ande Ansioso por Coisa Alguma, ok? Então, esse livro aqui tem nos abençoado e nós vamos começar hoje a falar sobre a segunda parte das categorias de ansiedade. Bom dia, a Raquel já tá dando bom dia ali. Quinta-feira, dia 18 de março já. Gente do céu, né? Conta pra mim, como é que tá o comércio aí? Tá fechado? Tá aberto? Como é que estamos nessa segunda onda? Estamos firmes? Hoje cedo eu respondi uma mensagem de uma pessoa que falou assim: Dani, eu não aguento mais. Todos os grupos que eu estou só fala disso, só notícia ruim. Parece que as pessoas estão envolvidas num medo, num pavor tão grande que tá me fazendo mal. E eu fiquei assim, feliz pela mensagem, porque se a pessoa tá percebendo que tem muita gente ali em volta falando disso, é porque ela já não tá mais assim, entende? Então assim, quando você percebe que tá todo mundo muito negativo ao teu redor, é porque você não está. Porque se você estivesse, você não percebia. Você também estava normal, tá? E aí você entra num grupo que tá todo mundo só postando notícias, só postando coisa ruim, só dá um ruim na gente. Então assim, eu fiquei feliz porque pelo menos esta pessoa que mandou mensagem pra mim, ela já não faz parte mais desse grupo de pessoas que ficam o tempo inteiro em volta da situação ruim, tá? Mas fiquei triste por um lado, por quê? Porque olha quantas pessoas ainda ficam assim, né? E o que acontece? Exatamente, a gente fica tentando achar desculpa pra sair do grupo, né? Porque faz mal pra gente, né? Faz muito mal. Quem participou comigo da Semana Juntas contra a Ansiedade, quanto a gente falou, né? Não fala de sintomas, não fala de coisa ruim. Por quê? Não é que é pra você assim, eu sou aquela pessoa agora que faço de conta, eu finjo que tá tudo bem e como se eu não soubesse o que tá acontecendo no mundo. Não é isso. A gente tem que ser prudente, fazer a nossa parte, mas ficar falando das coisas ruins o tempo inteiro não faz bem. Não faz bem. Deixa mais ansioso ainda. Deixa a pessoa se sentindo com mais medo. Eu lembro quando fui ter meu primeiro filho, né? Sabe aquela sensação assim, tipo, não sei, é tudo novo? E aí eu fui, né, com algumas dores, eu queria ter parto normal. E tava lá já. Eu já tava lá há, tipo, umas 15 horas já. Não vou saber exatamente, porque eu fiquei lá 27 horas. Então, assim, tipo, vamos dizer, perto das 15 horas. Eu já fazia 15 horas que eu tava sentindo dor. E eu já via pessoas nessas 15 horas chegando e saindo com os filhos e eu nada, né? Então, eu já tava ansiosa porque era a minha primeira vez, né, de parto, de mãe, assim. Já tava nervosa porque sentindo dor há 15 horas e nada. Aí você não pode tomar nem água, né? Porque se tiver que fazer cesárea, você tem que estar com o estômago totalmente vazio. E, né, aquela mulherada chegando e saindo, e eu ali. Mas ainda tava segurando as pontas. A hora que chegou uma, gente, nos berros tão assustadores. Aquela, eu lembro até hoje, pensei, as outras eu não lembro, mas aquela, ela gritava tanto, ela falava, pelo amor de Deus, eu vou morrer, sabe? Ela focava tanto, assim, ela sentia, sei lá, né? Cada um sente de um jeito, mas o jeito que ela fazia me apavorou.
Então, a partir do momento que aquela mulher chegou berrando daquele jeito, eu falei assim, meu Deus, eu lembro até hoje a hora que eu pensei, se eu tiver que chegar nesse nível de dor, eu não vou aguentar, porque eu já estava sentindo dor há muito tempo. Mas aí depois eu entendi, né, que as pessoas são diferentes, mas naquele momento isso me apavorou. Então, o que eu digo pra você exatamente, todo mundo sabe o que tá acontecendo, mas ficar falando, ficar fazendo terror, ficar postando, ficar, sabe, em volta disso, não faz bem, não faz bem, tá? Então, o que a gente faz? A gente ora, a gente é prudente, a gente não sai por aí, se precisar sair, a gente se protege e tal, mas sem ficar em volta desse assunto, porque faz mal pra cabeça, faz mal emocionalmente, tá bom? Então, vamos lá? Vamos pro dia de hoje? Bom dia, bom dia. Ontem nós começamos um estudo sobre as categorias de ansiedade. Eu acho que eu já vi minha mãe entrando, né? Cadê mamãe? Você tá aí? Bom dia, mãe. Benção. Ontem a gente começou a falar das categorias de ansiedade. A gente falou que viver entre o passado e o futuro e não no presente traz ansiedade. É uma das categorias, é uma das formas da gente ficar ansioso, é ficar entre o passado e o futuro. O que vai acontecer? Nossa, e depois da pandemia? E daqui 15 dias, sabe? Não, viva o hoje. Hoje se proteja, hoje se cuide, hoje ore, entregue seu dia. Viva o hoje, né? A paz do Senhor está no hoje. Ele diz, eu sou contigo hoje. E hoje nós vamos falar, então, hoje, a gente vai falar sobre justamente confrontos e conversas, tá? O quanto isso também gera ansiedade na gente. Você já teve uma pessoa assim, que só de pensar em ter que falar com ela já dá um... Ai, meu Deus, não vai ser fácil? Que a pessoa é difícil de conversar? Você evita ao máximo, você faz um monte de rodeio, porque parece que tudo que você vai falar, parece que está pisando em ovos. Como se a pessoa sempre estivesse armada, ela nunca recebe o que você está falando assim, de boa. Ela sempre recebe já com pedras na mão, sempre na defensiva, sempre achando que você está falando para atacar. Então, eu já, muitas pessoas, né? Bom dia, bom dia. Então, assim, o que eu posso falar para vocês? Hoje a gente vai falar sobre conversas e confrontos, o quanto isso também gera uma certa ansiedade na gente, né? Quantas conversas a gente fica adiando porque só de pensar na conversa já o coração dá uma acelerada, né? Marcos 13, 11 diz assim, sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Ó, começa assim já, ó. Não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, tá? Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Gente, o dia que eu aprendi isso aqui na minha vida, fez toda a diferença. Eu atendo pessoas todos os dias, tá? Além dos grupos que eu tenho, às vezes eu tenho atendimentos individuais. E quando a pessoa senta na minha frente, eu não sei o que eu vou falar. Ontem à noite eu tava falando com meu esposo, até falei assim, nossa, eu fiz um atendimento que eu falei coisas pra ela que eu nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça. Assim, não são coisas que eu faço durante a minha vida, mas na hora, assim, parece que era exatamente aquilo que eu tinha que falar pra ela, sabe? Não era um conselho regular que eu falo, igual eu falo pra você, não assista o noticiário. Isso é um conselho regular. Mas o que eu falei pra ela naquele dia, na consulta dela, foi algo assim que depois eu pensei, meu Deus, nem eu nunca tinha pensado nisso. Já aconteceu com você? De você conversar com alguém e de repente você sentir assim, nossa, parece que não fui eu que falei. Isso é a melhor coisa do mundo. Por exemplo, eu sempre estudo os temas, mas aqui, na hora, eu sempre falo, Senhor, um pouco antes de eu ligar, eu sempre falo assim, Senhor, seja feita a tua vontade, que eu fale exatamente o que o teu Espírito quer que eu fale. E a gente tem que começar a viver assim. Porque aí você não precisa se preocupar com o confronto, você não precisa se preocupar com o que você vai falar com a pessoa,
Primeiro que você já pensou, você já orou, você já pediu orientação. E você sabe que a hora que você abrir a tua boca, se você tiver em paz no seu coração, se você quiser resolver situações e não confrontar, o Espírito fala por você. Ele traz na tua boca exatamente o que você precisa falar. Quantos pregadores já falaram assim, né? Eu fiz um estudo, mas Deus está me direcionando para outro lado. Quantos, né? Eu já vi muito. Nessa passagem, Jesus advertia seus discípulos sobre quando forem enviados ao mundo para pregar o evangelho a toda criatura. Ele lhes estava ordenando que fizesse isso, mas avisava que encontrariam oposição. Nem todo mundo ama a gente, né? Ele os estava preparando para enfrentar a tribulação e a perseguição. Dizia-lhes que seriam levados à presença de governadores e reis por amor a ele como um testemunho. Isso estava em Marcos 13:9. Jesus terminou suas observações instruindo seus discípulos a não se preocuparem com o que deveriam dizer e não tentassem imaginar ou ponderar sobre essas coisas, porque quando eles abrissem a boca para falar, não seriam eles que falariam, mas o Espírito Santo dentro deles. Passei muitos anos da minha vida ensaiando mentalmente o que diria às pessoas. Imaginava o que elas diriam a mim e depois tentava imaginar o que eu ia responder. Eu chegava a treinar aquelas conversas imaginárias na minha mente sem parar. Gente, eu já fiz isso várias vezes. E sabe o que acontecia? Na hora de falar, eu falava tudo diferente. Tudo que eu treinava saía diferente. Ouvido. Talvez você faça a mesma coisa. Pense, por exemplo, em como você reage antes de pedir um aumento ao seu chefe ou uns dias de folga para atender a uma necessidade especial. Se estiver muito ansioso, pode ser sinal de que você acha que o resultado dessa conversa depende de você e da sua capacidade, e não do Espírito Santo e da capacidade dele. Entendeu esse pedaço? Se você entrega a sua vida a Deus e pede o direcionamento do Espírito Santo, pare de achar que é por você. O dia que eu entendi que essa obra não é minha, que eu sou só um canal, as coisas fluíram. Você chegou perto, né? Enquanto eu achava, meu Deus, para quem que eu vou falar, como é que vai ser? Não estava fluindo. O dia que eu entreguei, falei, Senhor, essa obra é tua. Eu sou um canal, o Senhor vai me usar do jeito que o Senhor quiser. Aí a coisa começou a fluir. Como acontece em todos os aspectos da vida, há um equilíbrio que precisa ser mantido. Se tivermos certeza de que estamos atuando dentro da palavra de Deus e em obediência à sua vontade, então não precisamos ficar nervosos, preocupados ou ansiosos com o que vamos dizer. Naturalmente, precisamos estar preparados, mas não ensaiados excessivamente a conversa vez após vez. Isso será uma indicação de que nós não estamos confiando na unção de Deus, mas em nós mesmos. Igual eu falei, eu estudo o assunto, mas eu deixo que o Espírito me guie dentro do assunto. Às vezes eu até falo para vocês, nossa, deixa eu voltar pro livro. Por quê? Porque eu já estudei tanta coisa sobre esse assunto e parece que vai encaixando, mas não foi ensaiado, né? Foi por quê? Porque existe conhecimento aqui dentro. Então, quando eu falo isso para vocês, por exemplo, eu já dei um treinamento sobre como lidar com pessoas difíceis. Principalmente por quê? Porque se essa pessoa difícil tem um grau hierárquico maior do que o seu, ou seja, ela manda em você, ela é seu chefe, ela é uma autoridade sobre a tua vida e ela é uma pessoa difícil de lidar, você, toda vez que encontra ou que tem que conversar, você tem um certo medo, um certo receio. E quando você está muito em contato com isso, por exemplo, sempre tô com medo, sempre quero evitar falar com as pessoas porque eu não gosto de briga, porque eu acho que eu não vou ter as palavras certas. Quando isso acontece com muita frequência, a gente deixa um sabotador chamado esquivo dominar a nossa mente. O que é o esquivo? Esquivo é aquele sabotador que faz você fugir o tempo inteiro de confrontos, de conversas difíceis.
Ele mente pra você dizendo que você é uma pacificadora, que você não gosta de briga, é melhor deixar pra lá, prefiro perder o dinheiro do que perder o amigo. Ai, prefiro fazer do que ter alguém me enchendo o saco. Ah, prefiro fazer do jeito que ele mandou, mesmo estando errado, depois eu faço de novo, já que ele é o meu chefe, do que ir lá e conversar com ele, sabe? Ele fica dando várias coisas pra você, tipo, prefere do que ir lá e resolver. Bom dia, meninas. Bom dia, Dai. Bom dia, Patrícia. Então ele fica falando pra você assim, ai, mas é melhor, não precisa, tanto faz, aí eu faço, não tem problema, sabe? Várias desculpinhas. Mas o que acontece? O problema tá aqui. Você tem que ir resolver. E quanto mais você chega bem pertinho e fala assim, ah não, deixa pra lá. Ele não saiu daqui. Então o esquivo só faz você continuar ansioso porque o problema continua lá. Como se você tivesse que tirar um saco de lixo do meio da sua sala e toda hora você passa para ali e fala assim, ah, depois eu tiro. O saco continua lá. Ou seja, cada hora que você passa perto dele, você sente aquela ansiedade de ter que resolver e ainda não resolveu. Ok? Então, deixar os problemas de lado, fingir que eles não acontecem, pedir pra Deus, ai, tomara que o tempo resolva, tomara que essa pessoa se mude, sabe? Tipo, que alguém resolva, que não seja eu, gera muita ansiedade. Quando você evita confronto, evita conversas, tá? Me conta se não é verdade. Quantas vezes de você ter que resolver um problema, mas você fica empurrando com a barriga. Então, algo que às vezes você ia resolver em meia hora de conversa, às vezes podia ser uma conversa bem ruim, que depois você ia até chorar. Mas ela ia ser resolvida em meia hora. Faz 1 mês, faz 2 meses que tá doendo só em você, porque você ainda não foi resolver isso aí. Né? Tem crise de ansiedade, é horrível, então. Pois é. Aí você fica sofrendo, sendo que você está sofrendo de medo de sofrer. Procrastinação, exatamente. Você, pelo medo do confronto, você sofre. Mas pensa assim, o que vai acontecer se você for pro confronto? Você vai sofrer? Vou. O que está acontecendo agora? Você está sofrendo? Tô. Você prefere sofrer 1 mês, 2 meses, 3 meses ali, evitando e sofrendo calado e tendo crise de ansiedade, porque ela só aumenta, porque você fica na ruminação. Lembra da ruminação? Que é, você pensa. Você já fez essa conversa na sua cabeça 1 milhão de vezes. Você já fez esse confronto na sua cabeça 1 milhão de vezes. Cada hora você imagina uma resposta diferente do outro. Se eu falar assim, ele vai falar assim. Se eu fizer isso, ele vai fazer isso. Mas se eu falar desse jeito, não é assim? Então você fica fazendo a conversa na tua cabeça toda hora. Por quê? É a mesma coisa que eu falei. Nossa, agora tá um alarme disparado ali. Toda hora você vai passar do lado do lixo e fala assim, nossa, preciso tirar, né? Que é a mesma coisa. Você fica pensando, eu preciso conversar. E aí, quando você fala preciso conversar, a tua mente faz a conversinha inteira na tua cabeça de novo. E você acabou de sofrer a conversa, mas só você que sofreu, a outra parte ainda não sofreu. Quando você for conversar, e assim, não sei se já aconteceu com você, você fez tanto isso e um belo dia, às vezes você teve que conversar porque a pessoa puxou o assunto. Aí resolveu em 10 minutos. Aí você falou assim, meu Deus, não foi tão ruim assim. Gente do céu. O sabotador esquivo, eu digo assim, que é um dos sabotadores que causa maior dor em termos de extensão, porque ele prolonga a tua ansiedade. O sabotador hipervigilante, ele é o pai da ansiedade. Ele cria ansiedade em tudo, porque tudo ele traz medo. Agora, o esquivo, ele faz você fugir da conversa chata, fugir do problema e prolonga a tua dor. Faz você ficar ali, ó. E aí passa o dia inteiro, você tem um monte de coisa pra fazer e aquele assunto fica ali na tua cabeça, ruminando. Por quê? Porque você ainda não teve coragem de ir lá encarar e falar assim, tá bom, vamos resolver esse negócio, você senta aqui. Tá? A procrastinação é
o resultado do esquivo, sabotador esquivo. E isso é muito ruim. Quem tá na comunidade e sofre disso, vai lá no módulo domínio próprio, assiste o sabotador esquivo pra você ver o que ele tá fazendo na tua cabeça. Ele tá fazendo você empurrar tudo com a barriga, só que as coisas não foram resolvidas, elas só estão amontoadas. E quanto mais amontoa, mais você sofre e não se resolve. E a outra pessoa nem sabe. Vamos lá? Aqui. Precisamos pedir ao Senhor para nos dar o seu favor junto a todos aqueles com quem falamos. Então podemos estar confiantes de que seja qual for o resultado da nossa conversa ou confronto, será a vontade de Deus e Ele cooperará para o bem de todos os envolvidos. Isso é Romanos 8:28. Quem sofre as unhas, exatamente. A ruga, né? Lembre-se, Deus é o maior interessado em que os seus filhos vivam bem. Ele pediu pra gente amar uns aos outros. Então, sempre que você for falar uma conversa, se você quiser resolver o assunto e não uma briga, não provar que você tá certo ou que o outro tá errado, se você tiver com a intenção de resolver, de restaurar, o Espírito Santo ele vai te guiar para isso. Porque nós temos um ministério que está chamado lá, todos nós somos chamados ao ministério da restauração. Nós temos o poder de restaurar almas às vezes do outro. Porque nesse processo de ruminação e de eu ficar fugindo da conversa, eu fico imaginando um monte de bobagem que o outro nem tá imaginando, mas ele também às vezes tá imaginando um monte de coisa. Poxa vida, ela não vem falar comigo. Nossa, ela fez tal coisa e a gente ainda não conversou, sabe? A gente nunca sabe o que tá passando na cabeça do outro, nem na nossa cabeça a gente sabe, quanto mais na cabeça do outro. Então, vou te dar uma dica de como conversar. Por exemplo, você quer resolver um confronto? Primeira coisa, qual que é o teu objetivo? É provar pra pessoa que ela estava errada? Se você ainda tá com essa intenção, não converse ainda. Por quê? Porque o objetivo não pode ser esse. Pode ver nas redes sociais as brigas políticas. Se você é Bolsonaro e começa a querer provar que o PT tá errado, nunca vai funcionar. Só vai dar briga. Toda vez que você expõe a tua opinião querendo dizer pro outro, ó, você tá errado, dá briga. Então, se você quer resolver, dizer, olha, não importa quem estava certo, quem estava errado, não importa que nosso relacionamento é maior do que isso. Vamos resolver. Aí você tá com o objetivo certo. Tá? Quando você chega e fala assim, olha, eu tive certo em alguns pontos, você teve certo em outros pontos, ou eu tô certa no meu ponto de vista, você tá certo no seu. E enquanto há briga, ninguém tá certo. Quando a gente resolve, quando a gente olha com amor e fala assim, olha, vamos esquecer, vamos resolver. Aí o Espírito te guia. Porque aí você tá fazendo exatamente o que Deus pediu. Para restaurar. Você tá sendo bênção. Ok? Então, primeira coisa, o objetivo tem que ser restauração e não provar que você estava certo. Porque vai dar ruim. Tá? Por exemplo, até eu sempre falo assim, quando eu vou, alguma coisa que meu marido fez e eu não gostei muito, eu espero, eu passo uns dias, eu chamo ele e falo, olha, eu queria falar com você uma coisa, mas eu não quero brigar, tá bom? Eu não tô aqui pra brigar, pra falar se foi certo ou foi errado, vou dizer, só que assim, me magoou, tá? Não tô dizendo que foi tua intenção, não tô dizendo que você fez porque você quis, mas eu queria que você entendesse que essa atitude me magoa, tudo bem? Aí eu falo qual foi a atitude, aí sempre, né? Porque quando você começa a falar, a pessoa tá na defensiva, fala assim, peraí, tá me acusando do quê? Aí ela vai se armar, fala assim, mas eu não fiz porque eu quis e tal, nossa, você realmente achou isso, nem foi isso que eu pensei. Aí você espera ela falar e você fala assim, entendi. Eu entendi. Tá? E eu não tô falando que você fez porque você quis, eu só tô querendo dizer pra você que
me magoa. Então, tudo bem pra você não fazer mais desta forma? Porque eu sei que você gosta de mim. Eu sei que às vezes a gente faz algumas coisas e não percebe que machucou o outro. Mas quando eu estou te contando que me machucou, tudo bem você não fazer mais? Porque enquanto você não sabe, tá tudo bem. Mas agora eu tô te contando que me magoa. Você podia não fazer mais isso? Como que a pessoa vai brigar com você? Se você fala assim, eu não tô te acusando. Eu tô te dizendo que se foi por querer, se não foi, enfim, o resultado foi, fiquei magoada. E como eu sei que você me ama, eu vim te contar isso. Pra que a gente resolva antes que eu fique mais magoada ainda e a gente fique brigando por algo que às vezes era tão pequeno, podia ter sido resolvido logo, sabe? Virou conversa. Agora, quando eu vou numa conversa pra provar que você tá errado, você viu o que você fez, você nunca... Aí começa, né, usar. Você nunca presta atenção em mim, de novo, você sempre faz isso, sabe? O nunca, o sempre, o generalizar faz com que a pessoa se feche completamente e queira se defender, porque ela está sendo acusada. Agora, isso é confronto. Então, se ela se fecha, ela não escuta nada do que você está falando. Nada. Porque tudo que você fala, ela pega e fala assim, como eu me defendo disso? Não como eu resolvo isso pra ela. Eu quero só me defender, dizer que a culpa não foi minha. Se você se machucou ou não, é porque você é uma fresca. Tá? Então pensa assim, se você acusa, ele vai pegar essa informação, transformar em outra acusação, porque virou guerra. Tá? Na guerra eu só quero machucar você, porque você me machucou. Agora, se você senta para uma conversa, ó, nosso tema hoje é confrontos e conversas. Confronto não ajuda. Conversas resolvem. Mas o objetivo tem que ser conversar e não provar que tá certo ou tá errado. Amém? Se fizer sentido para vocês, depois vocês me falam assim, Dani, faz uma live mais específica sobre os passos de uma resolução de problemas. Bom, eu tive um módulo inteiro na pós só sobre resolução de conflitos e foi o que eu mais gostei, foi o que eu fiz com relação ao meu TCC, eu fiz sobre confrontos, justamente porque eu falo assim, gente, os maiores problemas são gerados na forma como você fala, porque o outro vai receber às vezes como uma briga e não como vamos resolver, tá bom? Isso mesmo, igual um jogo de ping-pong, tá? E a parte 2 era essa, então, tá? Nós precisamos, né? O resumo da parte 2. A gente quer resolver algo com alguém, a gente tem que ir pela conversa e não pelo confronto. E pela conversa, você sempre pede, Senhor, o teu objetivo tem que ser, eu quero resolver, eu quero restaurar, eu quero que a gente fique bem. Não quero dizer quem ficou certo e quem tá errado. Segundo, se esse é o meu objetivo, me guia. Me guia. Por quê? Porque eu não sei fazer sozinho. Tá? E aí, a hora que você abrir tua boca e teu coração tiver com o objetivo de paz, tiver com o objetivo assim de resolver, de restaurar, de fazer as pazes, o Espírito Santo sabe muito melhor do que você o que falar, o que fazer. Amém? Vamos orar então? Paizinho querido, mais uma vez eu te agradeço pela sua presença. Te agradeço porque o Senhor está conosco todo o tempo, todo momento. Obrigada pela noite maravilhosa que tivemos, pelo dia incrível que está começando. Obrigada por nos ensinar todos os dias que pequenas atitudes direcionadas para o amor, para a restauração e não para a briga, não para provar quem está certo, quem está errado, não para julgar, faz toda a diferença em nossa vida. Pai, eu te agradeço por nos guiar todos os dias, porque de nós
nós não saberíamos fazer isso. Porque em nós também há frutos da carne e que muitas vezes gritam mais alto. E se nós não buscarmos o fruto do Espírito, a gente se arrepende das nossas atitudes. A tua palavra todos os dias nos guia dizendo, olha, é através da mansidão, é através da minha presença, é através de buscar primeiro a minha opinião, a minha presença, que todas as coisas serão acrescentadas. E todos os dias o Senhor vai nos mostrando cada área diferente, cada agir diferente. Hoje o Senhor nos fala que se a gente buscar a tua orientação, até as palavras o Senhor coloca na nossa boca. Se a nossa intenção for restaurar, for consertar, for viver em harmonia com as pessoas, o Senhor é o primeiro, o mais interessado nisso e coloca as palavras certas para que a gente possa resolver os conflitos e não aumentá-los. Obrigada por nos mostrar que cada vez que a gente fica adiando conversas pelo medo do confronto, a gente só está ampliando a ansiedade no nosso coração. E que o Senhor está aí, pronto, só esperando a gente perguntar, Pai, o que eu falo? Me ajuda a conduzir essa conversa. Ah, Pai, eu me sinto tão feliz. Cada vez que o Senhor me manda uma resposta tão linda como essa. Quando o Senhor me manda algo assim que eu vejo que foi realmente do trono, que eu jamais pensaria nisso. E eu oro para que todos que estão me ouvindo nesse momento sintam isso. Passem por essa situação de perceber que foi o Senhor que falou tudo o que precisava ser falado. Que eles tenham essa experiência de numa conversa falar, meu Deus, parece que foi o Espírito Santo que falou, não fui eu. Porque não parece, realmente é assim que é. Te agradeço, te agradeço, te agradeço e te entrego esse dia para que nenhuma decisão seja tomada sem a tua presença. Pai, não queremos nada longe de ti. Não queremos amigos que não sejam apresentados por ti. Não queremos falar nenhuma palavra que não venha do teu Espírito. Porque buscamos somente o teu reino e a tua justiça. E é só isso que nos interessa. Porque todo o resto vem através da tua palavra. Vem através da tua presença. Te entregamos nossa família, nosso dia. Oramos nesse momento para que a cura seja completa em nosso planeta. Oramos para que esse vírus, porque nós sabemos que com um sopro seu, isso tudo pode passar. Oramos para que esse vírus seja enfraquecido em nome de Jesus, para que ele seja exterminado, para que a gente possa voltar a reunir, a poder congregar, a poder estar com as pessoas que amamos. Mas enquanto isso não acontece, que a gente não ande ansioso, que a gente evite lugares em que as pessoas ainda estão com medo. Porque a tua palavra diz não temas, e nós andamos pela tua palavra. Então fortalece a nossa fé e nos afasta, Senhor, de todo mal. Nos ensina a ser luz, nos ensina a falar somente de coisas boas. Porque é isso que nós somos luz. Onde há trevas, onde há pessoas só falando de coisas ruins, nós levamos a luz. Nós falamos de coisas boas. Porque o seu Espírito vive em nós. Que essa quinta-feira seja muito, muito, muito abençoada. Abençoa nossas finanças, abençoa a nossa área profissional, abençoa a nossa área da saúde, abençoa a nossa área pessoal, nossa área amorosa, nossos pais, nossos filhos, nossa família. Todas as áreas da nossa vida. Nós não queremos que nenhuma fique fora do seu alcance. Não deixa nenhuma área da minha vida, Senhor, que eu tome decisão por minhas forças, por meu conhecimento, porque de mim eu nada tenho. Te agradeço pela tua presença,
Em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, gente, amanhã, sexta-feira, nós vamos falar sobre a terceira parte das categorias de ansiedade. Amém? Deus abençoe muito, que seu dia seja maravilhoso, que você tenha uma quinta-feira abençoada, que você aproveite, que você sinta a presença de Deus. Deus abençoe muito, 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 muito vocês. E quero ver, hein? Quem vai estar comigo aqui amanhã, 9 horas da manhã, ó. Nem faço às 7, hein? Pra não judiar de vocês. E nem de mim, né? Mas, vamos lá, então? Deus abençoe muito, muito, muito vocês.